Cumprimento os nossos colegas, desembargador Samuel Evangelista, que vem aqui compor a Câmara, nosso desembargador Roberto Barros, também desembargador Júnior Alberto. Cumprimento o doutor Cosmo Lima de Souza, procurador de Justiça. Cumprimento o nobre advogado aqui presente na plataforma, doutor Ivan Domingues. Senhores servidores, damos início à nossa sessão, submetendo à aprovação dos membros, nobres pares, a ata da 10ª sessão ordinária, da nona sessão ordinária da 2ª Câmara Civil. Se não houver nenhuma objeção, eu considero aprovada. Partindo já para a pauta, anuncio para julgamento o item 1, pela ação civil 071. Dos advogados, nós só temos presente o do item 5, que se inscreveram para sustentação, só para informar, desembargadora. Item 5? O item 5, o advogado está presente, e o que não tem sustentação da pauta é o item 3. Mas o 1 também tem sustentação, né? Temos o 1, 2, 4 e 5, mas o advogado que está presente no momento é o do item 5, e o item 3, no caso, não tem sustentação oral, só para informação. Eu pergunto, consulta o desembargador Roberto Barros, que vai participar do 1 e não do 5, se ele pode aguardar ou não, se ele quer que já faça. Pode aguardar um pouquinho. Desembargadora, toda deferência ao advogado, me parece que o meu caso é de julgamento unânime, né? Não tem sustentação, Vossa Excelência antecipar o voto, pudesse me liberar para... Então, pronto, então vamos fazer porque a parte também tem que estar presente às 9 horas em ponto aqui na plataforma. Nós vamos julgar, ela está presente, e o regimento é claro que dá preferência aos processos. O senhor participa desse... Isso. Então, vamos lá. Item 1 da pauta, pela ação civil 071, 26, 74, 98, 2019, 8010001. Tem como relator o desembargador Roberto Barros. Apelante Maria José de Lima, apelado Instituto de Previdência do Estado do Acre. Com a palavra, o senhor relator. Presidente, eu cumprimento Vossa Excelência, desembargadora Regina, cumprimento também o desembargador Júnior, membros natos dessa Câmara, cumprimento o ilustre desembargador Samuel, né, que assim como eu venho compor aqui o quórum de julgamento, cumprimento o procurador de Justiça, doutor Cosmo, cumprimento os advogados na pessoa do doutor Ivan e os servidores na pessoa da Caiana. O encaminhamento de voto, senhora presidente, é na linha de outros precedentes, né, no sentido de reconhecer a incompetência administrativa do Acre Previdência para efeito do cancelamento dessa pensão. Então, eu estou mantendo a linha de voto de outros casos. É como voto, presidente. Todos de acordo, os colegas, todos ratificam seus votos, ok? Sim, excelência. Muito obrigada, desembargador Roberto, desembargador Samuel. Então, proclamo o julgamento, ao qual os desembargadores, a unanimidade, proveu o recurso de apelação nos termos do voto do senhor relator. Tem mais algum que tenha participação do desembargador Roberto, senhora Caiana? Não, desembargador, apenas nesse item. Pois bem, eu concedo a palavra ao desembargador Roberto, se gostaria de usar a palavra para que nós possamos, então, dar continuidade à pauta. Só para desejar um bom dia a Vossa Excelência, meus colegas, a todos os demais presentes, e que fiquem com paz e com saúde. Um abraço. Pedi permissão para me retirar, presidente. Bom dia, desembargador. Bom dia, desembargador. Um bom trabalho, senhor. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. O próximo de sustentação seria quem está aí na plataforma? Seu áudio está fechado. Apenas o item 5 que o advogado está presente, dos outros então, itens. vamos fazer o 5, porque como não tem, dá preferência para nenhum membro, então vamos fazer o 5. Anuncio para julgamento a apelação civil 071, 3701, 19, 2019. 8010001. Temos como relator o desembargador Júnior Alberto, apelante e apelada Energisa Acre, distribuidora de energia SA, e apelante Lucineide Rodrigues de Oliveira. Temos como os advogados da Energisa, Rochimeyer, Melo de Rocha
Filho, Márcio Melo Nogueira, Ana Carolina de Souza Barbosa, Diego de Paiva Vasconcelos e Milena Shoa Nascimento. E da Lucineide, que também é apelante, Ivan Domingues de Paula Moreira e Carlos Eduardo Fonseca Pontes. Temos aqui na composição o desembargador Júnior, esta magistrada que vos fala, e o desembargador Samuel. Aproveito para registrar, que seja constado em ata, a ausência justificada, que não disse no início, a ausência justificada do desembargador Francisco Djalma, que está em uso de férias e folgas. Então, com a palavra, o senhor relator. Senhora presidente, a sustentação oral é da energia. Quem vai fazer a sustentação oral? O advogado da parte autora, da consumidora. Tá, tudo bem. O relatório eu vou pedir venha para dispensá-lo, saber se o advogado concorda com a leitura, porque eu já disponibilizei, né, no sistema, né, no Sim. processo virtual, né? Isso. Eu vou passar diretamente, então, ao voto. Quem vai fazer a sustentação oral? Eu Sim, pretendo. tem a questão do Ministério Público que não vai atuar, né, que é direito patrimonial. Então, presidente, eu pediria que iniciasse, então, a sustentação oral. Pois bem, o item 5 não há participação do Ministério Público. Não é isso, desembargador, doutor Cosmo? Isso. Pois bem, então passo a palavra ao nobre advogado, doutor Ivan Domingues. Sem No tempo participação. regulamentar, a senhora Caiana faça a cronometragem do tempo, por favor. Obrigada. Doutor Ivan, o senhor tem a palavra. Perfeito. Agradeço a todos os desembargadores nessa manhã. Não pretendo me alongar nos cumprimentos, mas sintam-se todos cumprimentados. Admiro muito o entendimento jurídico e acompanho o trabalho de todos, embora minha atuação originária não seja desse estado, mas sim atuo aqui e admiro muito o trabalho de todas as vossas excelências aí, que têm realmente se debruçado na correta aplicação do direito. E, acerca do direito, temos que a indenização mede-se pela extensão dos danos, excelências, na forma do que dispõe o artigo 944 do Código Civil. E os danos, no caso aqui, extrapolaram para além do que estava constando da petição inicial, uma vez que, mesmo com uma decisão liminar favorável à consumidora, que também se estendia à sua família, a empresa ela foi recalcitrante em cumprir a decisão liminar, acarretando aí diversos danos, não só à autora, mas todos os familiares que ali residiam, né? Como já consta dos autos, houve a troca de um medidor e a partir disso houve a energização do portão. O portão dava choque. O portão causava choque nas pessoas que tentavam adentrar ou sair da residência, o que se intensificou ainda mais no período de chuvas. Excelências, choque e fogo são elementos que causam uma reação muito rápida no organismo, nos dá susto, nos aflige, e você ter que entrar na sua residência, tendo que se submeter a levar choques diariamente, qualquer que seja o horário que a pessoa, que o consumidor tenha que sair para fazer os seus afazeres, realmente é muito frustrante. E mesmo com uma decisão liminar, a empresa demorou 4 meses ou 120 dias para regularizar a situação. Realmente degradante, realmente humilhante o que a família passou. Além da autora, como consta dos autos, é uma família que reside ali, incluindo uma moça grávida. Eu, como advogado, fui responsável de não atribuir o aborto que essa moça teve, um aborto, porque nós não tínhamos elementos nos autos, mas o fato é que a família foi afligida e a empresa foi morosa. A decisão liminar não arbitrou multa para compelir, né? A primeira decisão liminar não arbitrou multa de modo a preservar a autoridade estatal. Mas por mais que realmente não tenha havido essa multa,
multa, no arbitramento, uma decisão judicial não deve ser deliberada. Uma decisão judicial deve ser cumprida pela própria força da decisão em si. Não porque há um elemento ali que irá compelir a parte contrária, mas pelo respeito ao Estado democrático de direito, pelo respeito ao poder judiciário, o seu poder, que é instituído como poder. Então, realmente um descaso desarrazoado. É verdade, sim, que as indenizações, de modo geral, elas caíram o seu valor, principalmente a partir da pandemia. Existem diversos fatores que contribuem para isso. Mas também temos que lembrar que o poder aquisitivo da moeda também caiu. E o valor arbitrado nos autos, excelências, realmente muito, muito aquém da repercussão dos danos que aconteceram na vida dessa família. Realmente muito aquém. Para trazer aqui de uma forma mais delimitada, temos aqui os seguintes dados, ó. Pelo total descaso da empresa com a consumidora, consubstanciado na demora na solução do problema, uma vez que o problema se deu na data de 4 de julho de 2019, não tendo a consumidora logrado êxito em uma solução administrativa. Teve o seu pedido de tutela de urgência deferido em 4 de novembro de 2019, decisão de folha 5860/60, e somente em 3 de março de 2020, lá como consta na petição de páginas 125 e 126, ou seja, 4 meses ou 120 dias depois a empresa cumpriu a ordem judicial, que deu causa a mais um longo período de transtornos. E ainda, a decisão liminar não foi descumprida apenas nisso. A decisão liminar foi descumprida também no aspecto de não corte do fornecimento de energia. A empresa estava compelida a não cortar o fornecimento de energia, com base nas contas ali que estavam sendo discutidas judicialmente, e ainda assim a empresa procedeu desse modo desrespeitoso, não só com a parte, não só com o Poder Judiciário, mas também com o próprio advogado, que teve aí que realmente acalmar os ânimos da família, explicando que sim, o Poder Judiciário estava aí trazendo o socorro, mas que algumas vezes acontece esse tipo de situação. A falta de arbitramento da multa, talvez, eu não sei se foi um motivo preponderante, eu não sei como que se dá os trâmites internos da empresa, mas realmente um descaso muito grande. E o valor da indenização arbitrada, excelências, com o perdão da palavra, é muito ínfimo. É muito desproporcional ao que essa família passou, ao que essa família enfrentou. Realmente é digno de insurgência aí da minha parte, como advogado, como defensor, não só da autora, de toda a sua família que está por trás e que enfrentou toda essa situação. A empresa, inclusive, ela atuou assim de modo muito temerário, diversas de suas peças que foram apresentadas, uma vez que em sede de reconvenção, e isso é objeto do nosso recurso, ela trouxe uma recuperação de consumo que já tinha sido acordada extrajudicialmente, como consta ali da documentação que carrega os autos, a documentação que está juntada aos autos, ela já demonstra que já existia um acordo para recuperação de consumo, porque de fato foi encontrada ali uma ligação irregular, e isso foi celebrado ali em sede administrativa e vem sendo pago pela empresa, vem sendo pago pela consumidora essa recuperação de consumo, que já estava ali, sei lá, acredito que na terceira ou quarta parcela, vou encontrar aqui, se o meu tempo não se esgotar. Então a empresa, ela cobra 2 vezes, e teve êxito, data vênia, por desatenção do juízo ACOR, teve êxito numa cobrança de consumo em sede de reconvenção, que já estava celebrada extrajudicialmente. No tópico ali que tratamos da recuperação de consumo e sua cobrança em dobro, no nosso recurso, mais especificamente a partir das folhas 316, tem toda a minúcia do que foi relatado, né, do que realmente foi celebrado extrajudicialmente.
Então, aqui, ó, as contas de energia de folhas 274 a 280 constam o parcelamento do débito, e que é justamente a recuperação de consumo que a Energisa vem cobrando pela segunda vez em sede judicial. Então, evidentemente, uma má-fé assim que causa espanto, e isso deve ser reprimido mesmo por essa corte. Para comprovação de tal fato, segue abaixo parte do documento de reconhecimento da dívida assinado pela consumidora, folhas 172 e 177, referente à recuperação de consumo. Logo, não deveria se discutir nos autos débitos já negociados extrajudicialmente, nem mesmo, consequentemente, merece procedência em sentença, dando aso à necessária reforma do provimento jurisdicional combatido. Também nesse aspecto, o que deve repercutir naturalmente, excelências, na questão dos honorários de sucumbência, porque a empresa ela realmente tem trazido algo aí que já estava pacificado, que não era objeto de pretensão resistida nenhuma. Então, excelências, eu peço realmente atenção, eu procuro fazer as sustentações orais realmente quando há detalhes assim que me parecem graves, e nesse caso realmente tem esses detalhes que fugiram à normalidade das relações, fugiram muito à normalidade das relações, numa desvantagem exagerada ao consumidor, num tratamento muito degradante realmente. Então nós temos aqui, para fechar, né, a minha sustentação oral, minha exposição, nós temos que, perdão, excelências, são os guardas aqui da casa que estão atrapalhando aqui o meu trabalho. Então nós temos que a troca do relógio, né, que foi o início de todo o calvário dessa família, se deu em 4/7/2019. Após a troca, os quilowatts passaram de uma média de 190 para 2.900 quilowatts, conforme faturas juntadas. Tentaram a solução de forma administrativa diretamente com a reclamada e no PROCON, sendo feito inclusive um boletim de ocorrência, porém sem qualquer êxito, que forçou aí o ajuizamento da ação. Em relação ao dano moral, após a troca do relógio, o portão passou a dar choques elétricos na autora, já idosa, e todos os familiares, que piorou com um período de chuvas durante 4 meses, mesmo com a liminar deferida. Decisão da ré, descaso da ré, pois o problema só foi solucionado em 3 de março, ou seja, 4 meses depois, como eu já disse, 4 meses depois da ciência da liminar. Já está tudo nos autos. O qual o juiz não arbitrou multa diária, infelizmente, mesmo sendo requerido. Pelo corte de energia também, que houve um corte de energia, em que a autora ficou 24 horas sem energia, em 18/11/2020, referente aos valores discutidos, mesmo com liminar e sentença. Já vimos uma sentença favorável à autora que confirmou a liminar. Para tanto, há nos autos comprovantes de pagamento de todas as contas posteriores à solução do problema e fatos comprovados que comprovam o corte da energia. E a empresa, ela simplesmente alega em seu recurso que o valor cobrado pela ré era referente à recuperação de consumo, porém, como já dito, a recuperação de consumo ela cai por terra, pelo fato de que já havia acordo celebrado entre as partes, com pagamento de parcelamento de débito no valor de R$ 122, e pelo exorbitante aumento dos quilowatts cobrados na conta, né, pela fuga da energia elétrica. Pelo fato de a autora ter um acordo com esse valor cobrado mensalmente a fatura, parcelamento do débito no valor de R$ 122, cópia do acordo nos autos. Então, excelência, não quero me delongar, eu acredito que eu já fui satisfatoriamente claro. Eu respeito o tempo de vossas excelências, o trabalho de vossas excelências, mas peço realmente que revisem esse valor dos honorários, do dano moral arbitrado. Realmente está muito aquém. Como eu disse, naturalmente as indenizações caíram após pandemia, assim como o poder aquisitivo, o que torna esse valor de R$ 3.000 extremamente baixo, a repercussão dos danos. Eu me reporto aqui ao artigo 944, que justamente diz que a indenização mede-se pela extensão dos danos. E os danos extrapolaram a petição inicial, foram muito além, se arrastaram ao longo do processo, e data vênia, peço aqui permissão para dizer que realmente penso que a condução também em primeiro grau não foi das
das que eu já vi melhores, né, pela ausência de arbitramento de multa e outros métodos coercitivos para a preservação da autoridade do juiz, que é tão importante no nosso país. Então, eu registro aqui os meus agradecimentos pelo espaço e aguardo decisão de Vossas Excelências, decisão sábia e que realmente repercuta aí na vida das pessoas, nas relações sociais, porque é preciso. Obrigado, Excelências. Agradeço o nobre advogado, doutor Ivan Domingos. Passa a palavra para o digno relator. Não há participação no Ministério Público. Eu renovo minhas saudações, Desembargadora Regina, presidenta, em exercício, e ao Ador Samuel Evangelista. Cumprimento também a representante do Ministério Público, parabenizo o advogado pela brilhante sustentação. E são dois recursos manejados tanto pela Energisa quanto pela consumidora, né? Eu estou conhecendo ambas as insurgências recursais, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade, né? E eu analiso a insurgência relativa ao recurso da Energisa, né, que busca a exclusão da condenação de danos morais, né? E ela tenta isentar-se do dever indenizar sob o argumento de que a energização do portão se deu por culpa da vítima em razão de irregularidade encontrada na unidade consumidora. E eu digo que tal argumento não encontra qualquer guarida e amparo nos fatos e provas colhidas nos autos, pois a descarga elétrica no portão iniciou-se justamente após a regularização do relógio da unidade consumidora da parte autora e não em período anterior, ou seja, após o procedimento de troca do medidor, efetivado pelo técnico da concessionária no dia 4 de julho de 2009. Não sendo registrado até então qualquer reclamação a respeito da energização do portão e muito menos lançado ao fato no TOI. É o termo de ocorrência, né? Ora, se a energização do portão fosse proveniente de irregularidade detectada, a obviedade os técnicos responsáveis teriam detectado tal fato no ato de inspeção. E por colorado lógico, logo registrariam tal fato no TOI, que não ocorreu. Tanto é assim que na vistoria realizada no dia 28 de fevereiro, em cumprimento da decisão liminar, consta a informação de que a unidade consumidora se encontrava com fase de carga interligada na parte superior do pontalete, assim energizado toda a sua estrutura, até mesmo o P. Entretanto, a meu ver, tal documento por si só é insuficiente para provar eventual culpa exclusiva da consumidora, pois representa laudo inconclusivo, sem assinatura do cliente e até mesmo do eletricista, ou servidor responsável, o que compromete a veracidade dos fatos ali relatados. Fora isso, almeja a concessionária apelante a desconstituição do dever de indenizar, sustentando a tese de que a cobrança efetivada proveniente do processo de fiscalização não induz a pagamento de danos morais. Eu digo que afere-se, entretanto, do pedido inicial, que a autora apelada não se opõe ao pagamento do valor da recuperação do consumo, ao contrário, ela reconhece a irregularidade encontrada em seu medidor e está ciente que deverá pagar a diferença não contabilizada nos meses de janeiro de 2019 a junho de 2019. O que a apelada impugna é a elevação exorbitante do seu consumo causada pela energização do seu portão após troca do medidor, consumo esse que não condiz com a sua realidade técnica, realidade fática, média de 185 kW mensais para 2.936 mensais. De certo, a concessionária apelante tenta revestir de legitimidade os valores cobrados nas faturas a partir do mês de agosto de 2019. De 1.323, outra fatura de 1.156, outra de 1.448, outra de 1.110, outra de 1.622 e outra de 1.703, alegando que os mesmos referem-se à recuperação do consumo, mas entra em contradição a requerer, em sede de reconversão, o valor total de 1.343 a título de consumo não faturado referente aos meses de janeiro de 2009 a junho de 2019. Os simples cálculos aritméticos verifica-se uma grande inconsistência entre os valores. Além disso, verifica-se que após a regularização do aparelho de medição, foi em fevereiro de 2020, pela Energisa, em cumprimento da determinada ferida, a média de consumo do autor ficou em 200 kW, e não em 800, 900, 1.000 ou até 2.000, o que levará a crer que o aumento sub de quilowatts-hora originou-se da descarga elétrica proveniente da má instalação da prestação de serviço da concessionária e não do saldo do consumo não cobrado. De igual forma, refere-se da sentença que o principal fundamento para a condenação em danos morais foi o defeito na prestação de serviço que ocasionou a energização do portão da residência por parte da parte autora, não
havendo qualquer menção da juíza a costa de cobrança de valores para justificar a reparação civil. A indenização ocorrida no portão da casa da autora apelada é fato incontroverso dos autos, né, sendo cobrado, inclusive, com alta carga de quilowatts, hora registrada nas faturas da recorrida até o momento da sua regularização. O artigo 186 do Código Civil consagra uma regra universalmente aceita, ou seja, de todo aquele que causar dano a outro é obrigado a repará-lo. Estabelece o dispositivo legal informativo da responsabilidade aquiliana. E aquele que, por omissão voluntária, negligência, imprudência, violar direito ou causar dano a outro, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Então, a análise do citado dispositivo legal demonstra que, de fato, são 4 elementos essenciais para a responsabilidade: a ação, omissão, culpa, dolo do agente, relação de causalidade e o dano experimentado pela vítima. A apelante, na qualidade de concessionária, é prestador de serviço público, responderão objetivamente, né, nos termos da Constituição Federal. Eu digo que, como concessionária, prestar um adequado serviço de forma qualitativa, contínua, responderão objetivamente pelos danos ocasionados por eventual defeito no fornecimento de energia elétrica, exceto se lograr comprovar o rompimento do nexo causal ou demonstrar alguma causa excludente de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima, caso fortuito fosse maior. Os fatos narrados pela apelada ultrapassam a seara de meros aborrecimentos, sabores, pois ficou exposta a choque elétrico no principal acesso de seu lar durante 4 meses, sem qualquer providência da apelante a respeito, mesmo sendo demandada reiteradamente na via administrativa, sem qualquer resposta, o que levou a parte autora a recorrer até mesmo a via policial, visando a indenização, vindo a indenização do portão a acessar tão somente mediante decisão judicial. Trago precedentes, peço venha para dispensar a leitura, para não cansá-los, e, por fim, não visando a ocorrência de litigância má fé por parte da concessionária apelante, notadamente porque foi instituto jurídico, porque tal instituto jurídico perfectibiliza-se em situações teratológicas, indubitavelmente detectadas na postura de ações dolosas. Na hipótese, verifica-se apenas o exercício regular de direito da concessionária utilizar esse instrumento de defesa, se dispor, não estando inequivocadamente comprovada a má fé. Então, eu estou lançando voto no sentido de negar provimento ao recurso da Energisa, né, e também não reconhecer, né, que essa tenha agido em litigância de má-fé. Né? Com relação ao apelo da consumidora, que é a senhora Lucineide Rodrigues de Oliveira, eu digo que um dos argumentos utilizados pela apelante como fundamento para a majoração dos danos refere-se ao corte de energia em descumprimento da medida liminar e a ausência de aviso prévio da interrupção do fornecimento. Eu digo, porém, que tais quesitos não fizeram parte da cognição do presente processo, embora possuam uma correlação com os fatos, apresentando, portanto, pedido diverso aos pleitos iniciais apresentados pela autora. Digo, portanto, que configura-se patente a inovação recursal, sendo que a defesa, o conhecimento desse grau de jurisdição das referidas questões suscitadas pela referente sob pena de violação dos princípios da ampla defesa, contraditória e estabilidade da lei, né, razão pela qual eu conheço parcialmente, tá, desse apelo da senhora Lucineide. E eu digo que ela busca a reforma da sentença no tópico que condenou, né, ao pagamento dos valores relativos à recuperação do consumo, alegando que o referido débito, além de não compor o objeto da lei, já está sendo descontado mensalmente de suas faturas. O pedido inicial da parte autora refere-se à readequação dos valores exorbitantes cobrados nas faturas após troca do medidor, ou seja, a partir do mês de julho de 2019, enquanto a recuperação do consumo compreende o período anterior a tal ato, janeiro de 2019 a junho de 2019. Com efeito, nas situações acima, indicam a ocorrência do chamado julgamento cita petita e improcedente, que seja nulidade de ofício da sentença, tão somente no item 3, acima transcrito, esses ausentes vícios do julgamento dos demais pontos debatidos na ação. Embora a recuperação do consumo seja objeto da reconvenção apresentada pela concessionária, de outro modo, a juíza acolheu o pedido da parte autora diverso ao pleito contido no exordial, não declinando nada a respeito das cobranças e das faturas contestadas na lei. Diante do vício apontado, é imperiosa a aplicação do disposto no artigo 1013, parágrafo 3º, inciso 2 do Código Civil, a fim de ser analisado o pleito sobre o qual a magistrada singular erroneamente se manifestou. O dispositivo legal menciona
O dispositivo legal mencionado alargou as hipóteses de aplicação da teoria da causa madura, estabelecendo para o tribunal o dever de decidir desde logo, quando constatada a ausência de congruência entre a sentença e os limites do pedido ou da causa de pedido. E digo que, conforme exaustivamente exposto no apelo da concessionária, após a troca do relógio da unidade consumidora da segunda apelante, no mês de julho, esta, ao notar que seu portão estava energizado, passou a buscar soluções junto à apelada em qualquer êxito, ocasião em que percebeu um aumento desproporcional em sua conta de energia, não equivalente ao real consumo. De fato, a concessionária apontou como termo inicial da irregularidade, encontrada no medidor da apelante, o mês de janeiro de 2019, ou seja, no ano de Desembargador, seu áudio está travado. Desembargador, perdeu a conexão? Perdeu a conexão, me avisou aqui, está conectando novamente. Ok. Ele vai tentar novamente, só um pouquinho que ele dará continuidade ao voto. Sem problema, Excelência. Eu peço desculpas, deu um problema aqui no meu micro. Eu estou reconectando a VPN para poder acessar novamente. Estão me ouvindo? Sim, Excelência. São os desafios da pandemia, acontece. Desembargador Júnior, o senhor já restabelecendo a conexão, pode dar prosseguimento ao voto? Conseguiu agora? Por acaso não estão me ouvindo, então? Perfeitamente. Estamos ouvindo, desembargador. Estamos ouvindo, desembargador Júnior. Tanto a imagem quanto o áudio estão bons. Viu? Ih, ele caiu. Ele caiu novamente.
A internet aqui no Acre tem os seus desafios, né? Realmente. Seu áudio está desligado, desembargador. Pronto, já restabeleceu o site também. Eu estou só acessando aqui o voto. Ok, então prosseguindo de onde eu parei, eu digo que estava aqui a decisão da magistrada de primeiro grau, ela incorreu, né, nesse julgamento citra petita e improcedendo, né, o que enseja essa nulidade do julgamento parcial nesse capítulo que está viciado, né. Eu digo também que é cabível a aplicação do disposto no artigo 1013, parágrafo 3º do CPC, inciso 2, né, a fim de que seja analisado essa questão pendente de julgamento na própria instância recursal. Esse dispositivo alargou a possibilidade de aplicação da teoria da causa madura, estabelecendo para o tribunal o dever de decidir desde logo quando constatar a ausência de congruência entre a sentença e os limites do pedido ou da causa de pedir. E conforme exaustivamente exposto no apelo da concessionária, após a troca do relógio da unidade de consumidora, a segunda apelante no mês de julho, que ocorreu no mês de julho, né, ao notar que seu portão estava energizado, passou a buscar soluções junto à apelada sem qualquer êxito, ocasião que percebeu um aumento desproporcional na sua conta de energia não equivalente ao consumo real, né. A título de fato, a concessionária apontou como termo inicial da irregularidade encontrada o mês de janeiro de 2019, ou seja, no ano de 2018 o relógio estava em pleno funcionamento e a média contabilizada de consumo era de 130 a 220 kWh, enquanto que em agosto de 2019 subiu para 1.043 kWh, ocasionando um pico de até 1.832 kWh que aconteceu no mês de novembro de 2019. Informação que se encontra na página 93. E sendo que o próprio servidor da concessionária descreveu no TOI, a página 21, que a apelante possui uma casa de apenas 6 lâmpadas, uma lavadora de roupas, um liquidificador, um bebedouro, uma geladeira, um televisor e um ventilador. A título de exemplo, no mês de dezembro de 2019, consta da fatura o valor de consumo de R$ 1.488, sem que a apelante sequer possuísse ar-condicionado e outros aparelhos eletrônicos em sua casa, apto a justificar tamanho de consumo, o que corrobora a alegação da parte autora de que esse aumento súbito na conta de energia foi causado pela energização do portão, até porque, após a regularização do aparelho de medição, que ocorreu em fevereiro de 2020, a média real de consumo da autora ficou em 200 kW. E assim eu entendo de rigor a retificação dos valores cobrados nas faturas dos meses de agosto de 2019, de fevereiro de 2020, data em que já havia ocorrido a leitura da fatura do mês de fevereiro de 2020. Tendo a referida fatura e a do mês de março de 2020, com kWh residenciais de energização proveniente da má instalação e prestação de serviço da concessionária. De uma forma, concernente à recuperação de energia, na réplica juntada às páginas 169 à página 170, nas contrarrazões, de página 321 e 328, a autora apelante relata que já está sendo efetivado mensalmente o seu pagamento em faturas, conforme restou ajustado entre as partes no termo de acordo de páginas 174 a 177. A afirmação esta não contestada pela ré apelada, ao contrário, tal fato foi confirmado pela própria concessionária, página 193. Logo, deve ser afastada a condenação ao pagamento da recuperação de energia acolhida em sede de reconversão,
a fim de se evitar a duplicidade em sua cobrança. No tocante à majoração do quanto, né, e esse é também um dos objetos do apelo da consumidora, que entende insuficiente o valor arbitrado na instância Primeva, eu digo que algumas considerações devem ser feitas. Vai ser disso que a quantia arbitrada pelo julgador não pode servir de enriquecimento sem causa para a vítima do dano. O judiciário rechaça as tentativas cada vez mais comuns de locupletamento através da conhecida indústria do dano moral. Por outro lado, aplicando o que a doutrina convencionou chamar de análise econômica do direito, o jogador, ao arbitrar o valor indenizatório, deve também atingir de forma significativa a esfera patrimonial do causador do dano, de modo que este não se torne incidente na conduta legítima. Tal análise é importante porquanto tem sido cada vez mais frequente as posturas reiteradas de danos causados aos consumidores, quando se torna economicamente mais vantajoso no empresarial suportar as indenizações decorrentes dos danos e investir na prática que não firam os direitos do consumidor. Por isso, a tarefa da fixação do quanto indenizatório deve ter dois enfoques, que é evitar o enriquecimento da vítima e inibir a reincidência do causador do dano. Portanto, é devida a indenização como forma de ressarcir os danos ocasionados pela parte autora, à parte autora. Contudo, a indenização deve ser fixada com moderação. Trago a lição de Sérgio Cavalieri Filho, também eu dispenso a leitura, consta do voto aqui, e de Rui Stocco. E finalizo dizendo que essa orientação do egrégio superior do Tribunal de Justiça, a indenização deve ser fixada em termos razoáveis, não seja reparação, seja enriquecimento devido, com manifesto abuso e exageros, devendo o arbitramento operar com moderação proporcionalmente ao grau de culpa, ao porte financeiro das partes, orientando-se o julgador pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência. Valendo a sua experiência, o bom senso, atenta à realidade da vítima e às peculiaridades de cada caso. E destarte, a fim de atender os critérios sobrastados, entendo que o quanto indenizatório fixado no valor de R$ 3.000 integrou-se adequado perante os fatos narrados, sendo a magistrada de primeiro grau bem observados os aspectos punitivos e pedagógicos da indenização, bem como os princípios da personalidade e razoabilidade. Então, eu lanço o voto pelo conhecimento em parte de ambos os apelos e, no mérito, voto pela desconstituição em parte da sentença, em observância ao artigo 1013, parágrafo 3º, inciso 2, julgo procedente o pleito da parte autora para determinar que as cobranças das faturas relativas aos meses de agosto de 2019 e abril de 2020 sejam readequados, tendo como média as três últimas faturas anteriores ao mês de julho de 2019. E nego provimento ao recurso da Energisa, ao tempo em que também dou parcial provimento ao recurso da Lucineide, para afastar a condenação ao pagamento da recuperação de energia em duplicidade, mantendo o valor da indenização por dano moral fixada na instância Primeva, cujos demais termos da sentença permanecem incólumes a reparos. Custas pela primeira apelante, Energisa, que em razão da sucumbência também arcará com os honorários subsequenciais e majorados em 5%, totalizando 15% sobre o valor da condenação. É como voto, seus esmagadores. Obrigado, desembargador Júnior Alberto. Ouço o desembargador Samuel Evangelista. Cumprimento Vossa Excelência, senhora presidente, cumprimento o desembargador Júnior Alberto, o procurador Cosmo Souza, parabenizo o advogado pela sustentação feita, cumprimento a nossa secretária. Eu, de igual modo, estou de acordo com o voto do eminente relator, no sentido de negar o provimento ao recurso da concessionária, conhecendo em parte do recurso da consumidora e dando a ele parcial provimento, também afastando o pleito de que seja reconhecida a litigância de má-fé da Energisa. Fico meu voto, senhora presidente. Também parabenizo o nobre advogado pela brilhante sustentação oral, também parabenizo o desembargador relator, razão porque também já lanço meu voto, já adiantado na plataforma, acompanhando integralmente o senhor relator. Então, proclamo julgamento, acordo dos desembargadores, a unanimidade em conhecer, em parte, de ambos os apelos, tudo nos termos do voto do senhor relator. Anuncio para julgamento o item 2 da pauta. Se encontra na plataforma, senhora Caiana? Não, Peço vênia, bom trabalho, senhores e senhora. Muito obrigado doutor Ivan, bom trabalho, saúde, paz, proteção divina. Amém. Obrigada. Amém.
Bom trabalho. Anuncio para julgamento apelação civil 070 926806 2018 801001, item 2 da pauta. Tem com a relatora essa que nos fala, apelante RM Costa Exportação e Importação Limitada, advogado Gabriel de Almeida Gomes, apelado João Paulo Cabral Magalhães, advogado Matheus da Costa Moura e Wellington Frank Silva dos Santos. Tem os advogados que estão na plataforma? Não, desembargadora, nenhum está presente. O que está presente é o advogado do item 4 no momento. Então, vamos continuar com o 2. Os senhores desembargadores, à unanimidade, já lançaram voto. Os senhores confirmam? Tem 2, os votos lançados. E então, todos acompanharam esta relatora e, então, proclamo o julgamento. Acordo os desembargadores à unanimidade em conhecer do recurso, mas negar-lhe provimento. Item 3 da pauta não tem sustentação, certo, senhora Caiana? Certo, desembargadora. Não... Vou só anunciar para ir na ordem, porque é rápido. Apelação civil 070, item 3 da pauta, apelação civil 071, 40, 92, 71, 2019, 801001. Tem como relatora essa que nos fala, apelante Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Rio Branco Limitada, Cicobi, Unirbo, advogado Josiane de Couto Espada, Maurício Vicente Espada, Eduardo Luiz Espada, apelado espólio de Nuno Álvaro Miranda Filho, advogados Luísa Horta Barbosa da Silva Cesário Rosa, Nauane Moraes Firmino Cesário e Paulo Silva Cesário Rosa. Não tem nenhum advogado na plataforma, senhora Caiana? Do 3? Não, desembargadora, do item 3. Então, os senhores desembargadores já lançaram voto. Os senhores confirmam, os senhores desembargadores, voto lançado na plataforma? Sim, excelência. Então, proclamo o julgamento. Acordo os desembargadores à unanimidade em conhecer do recurso, mas negar-lhe provimento. Item 4 da pauta. O 4 da pauta... Apelação civil, número 070, 4200, 41, 2019, 801001. Tem como relator essa que vos fala, apelante apelada Rita da Penha Pejon Bessa, advogados Giliardi Nobre Rocha, Emily Teixeira da Costa e Felipe Ferreira Neri. Apelante apelado Juliana Pejon Bessa, os advogados os mesmos, já mencionados, e apelante ML Monteiro ME, advogados, Alexandrina Melo de Araújo, Ferdinando Farias Araújo Neto. Apelado, Pejon Comercial Importadora Limitada, que tem como advogados Rodrigo Ayash Cordeiro, Keldec Maia da Silva, Arthur Mesquita Cordeiro e Raessa Karen Rodrigues de Oliveira. Tem sustentação. Quem está presente para fazer a sustentação, senhora Caiana? O advogado doutor João Arthur, no lugar do doutor Giliardi. Somente ele? Somente ele. Ok, só um momento. Doutor, o senhor dispensa o relatório, porque já foi lançado nos autos, né? Dispensa, excelência. Então, com a palavra, Vossa Senhoria, pelo prazo regulamentar de 15 minutos, peço à senhora secretária que faça a cronometragem do tempo. Muito obrigada. O senhor tem a palavra, doutor. Prazer tê-lo aqui conosco. Ok, doutora, satisfação minha. Eu vou procurar ser o mais breve possível. Não posso deixar de cumprimentá-los, né? Faz tempo que não venho aqui na Câmara. Meus cumprimentos aos membros da Câmara, na pessoa da desembargadora relatora, Regina Ferrari, ao doutor desembargador Júnior Alberto, ao doutor desembargador Samuel Evangelista. Meus cumprimentos ao doutor Cosmo, que está nos acompanhando. Aos serventuários, a quem saúdo na pessoa da Caiana, sempre solícita e competente na organização dos trabalhos, e aos advogados que nos assistem. Doutores, no meu entender, é um caso relativamente simples, por isso eu vou ser o mais objetivo possível. Na base, tratou de uma ação de despejo com cobrança de aluguéis, na qual a empresa ML Monteiro Abraão disse que firmou o contrato com as minhas clientes, né, com a empresa Pejon Comercial Importadora, na qual Rita da Penha Pejon Bessa e Juliana Pejon Bessa foram fiadoras. Na ação inicial, disse a empresa que a Pejon Comercial se constituiu em débito dos aluguéis de dezembro de 2018 até a data da propositura da ação, que foi em abril de 2019, e que o valor
mensal dos aluguéis seria de R$ 23.219, e que, ao final, o débito total seria de R$ 147.128. Quando da sentença, o juiz de primeiro grau reconheceu que o valor do aluguel avançado não seria esse, seria, na verdade, de R$ 8.000, né, julgando parcialmente procedente a ação da empresa ML Monteiro. Ocorre que, quando da sentença, excelências, o juízo de piso deixou de se manifestar sobre alguns argumentos das minhas constituintes, da senhora Juliana Pejon e da senhora Rita Pejon, e, a despeito da oposição de embargos de declaração, os vícios de fundamentação não foram sanados. Vou explicá-los de maneira objetiva. O primeiro deles é o fato de o contrato havido entre as partes ser um contrato de adesão. E como contrato de adesão, as cláusulas foram predispostas e, portanto, tem vez aqui o que dispõe o artigo 423 e 424 do Código Civil, né? No sentido de que é nula de pleno direito a cláusula do contrato de adesão que impõe a renúncia da cláusula do benefício de ordem, por exemplo, entre outras coisas. No presente caso, é evidente que trata-se de um contrato de adesão, a despeito do argumento da parte contrária, trata-se de um contrato de adesão. Tanto é que as cláusulas, além de serem predispostas, de não terem sido formalmente avançadas, sentadas, discutidas, as expressões que são utilizadas em todo o contrato são expressões que remetem ao gênero masculino. Fala-se em fiadores, fala-se em os contratantes, etc, etc. Né? Não houve o cuidado sequer de alterar o contrato para direcionar as fiadoras, as contratantes, né? Que evidentemente são mulheres. Não bastasse isso, o contrato de adesão em si já prevê por si só a renúncia a diversos benefícios, entre eles ao benefício de ordem. E foi o que aconteceu nesse contrato havido entre as partes. Infelizmente, o juiz de primeiro grau sequer se manifestou sobre o tema, não enfrentou a matéria, e quando opusemos os embargos de declaração, também se quedou silente em relação a isso. Em sendo um contrato de adesão, como eu mencionei anteriormente, tem vez aqui o que dispõe o artigo 423 e 424 do Código Civil, que estabelece sempre a interpretação mais favorável ao aderente e a nulidade de cláusulas que impõem a renúncia de direitos, como é o caso do benefício de ordem. Esse entendimento, evidentemente, como Vossas Excelências já sabem, ele é alicerçado nos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. O item 23 do contrato, havido entre as partes, então, ele é nulo, porque ele estipula claramente uma fiança e ele estipula a renúncia dos benefícios que, naturalmente, um contratante teria direito. Volto a citar aqui, especialmente, a cláusula do benefício de ordem. Por que a cláusula de benefício de ordem? Porque o patrimônio das fiadoras está sendo atacado diretamente, sem esgotar-se aqui as vias ordinárias em relação ao patrimônio da empresa, Pejon Comercial Importadora. Nesse sentido de nulidade, essa interpretação ela é alicerçada não só no texto da lei, mas como nós mencionamos tanto na contestação quanto na apelação, entendimento doutrinário jurisprudencial também forte. Eu citei, e peço venha aqui para citá-los rapidamente, uma fala do doutrinador Nelson Nery Júnior, que ele, abre aspas, o afastamento do benefício de ordem nos contratos de adesão foge à excepcionalidade, passando a ser imposto como regra em contrato de adesão, como é o caso em questão. Então, Excelências, o primeiro ponto é sobre a nulidade da cláusula da cláusula que obriga as partes a renunciarem ao benefício de ordem, que não foi enfrentado pelo juiz de primeiro grau e pelo qual eu requeiro a reforma nesse primeiro ponto, para que seja reconhecida a característica de adesão do contrato e, consequentemente, declarada a nulidade da cláusula que obriga a renúncia ao benefício de ordem. Por fim, Excelências, o juiz de primeiro grau também não enfrentou a questão da sucumbência recíproca. Não obstante nós tenhamos mencionado isso nos embargos de declaração, o juiz de primeiro grau entendeu que, apesar de ter julgado parcialmente procedente a ação da autora, ora apelada, e que ela teria sucumbido em cerca de 65% do seu pedido, o juiz de primeiro grau entendeu que ela havia sucumbido numa parte mínima,
Então não havia sentido condená-la em honorários e custas. Chamo aqui, excelências, a atenção dos membros da Câmara, que a apelada pleiteou o aluguel mensal de R$ 23.219, mas na verdade lhe foi deferido o aluguel de R$ 8.000, que havia sido avançado. Então, ela sucumbiu em cerca de R$ 15.219 no valor total do pedido, o que caracteriza, com as atualizações, caracteriza cerca de 65% do pedido. Então, ao contrário do que foi decidido, a verba honorária, no caso concreto, e as custas, ela deveria ter sido distribuída proporcionalmente entre as partes, o que não foi, por força do artigo 86 do Código de Processo Civil e conforme o enunciado 14 do ENFAM, que diz, abre aspas, em caso de sucumbência recíproca, deverá ser considerado o proveito econômico do réu para fins do artigo 85, parágrafo 2º e 86 do Código de Processo Civil. Então, excelências, no segundo pedido, eu requero que vossas excelências reformem a sentença de primeiro grau também para redistribuir o ônus de sucumbência e o ônus de pagamento das custas processuais na medida da exata sucumbência da parte contrária também. Dessa forma, requer. Ok, doutor João, muito obrigada pela sua sustentação, estar aqui conosco, compartilhando este julgamento. Passo ao voto. Só um pouquinho que travou meu site. Doutor Cosmo, senhor procurador, o senhor me perdoe, eu não lhe concedi a palavra no item 3. Se o senhor quiser, eu refaço a chamada. Não, excelência, de modo algum, sem problema, sem prejuízo nenhum para a atuação do Ministério Público. Muito obrigado. Porque a minha internet aqui também está caindo toda hora, está oscilando a parte do som e acabou que eu me atrapalhei aqui também. Muito obrigada, então. O item 4, que nós vamos fazer agora, não tem a participação da Procuradoria. Pois bem. Estou abrindo o SAG de novo, porque estava aberto, mas... Bom, conheço do recurso. Vocês me ouvem bem? Sim, desembargadora. Também, sim, os senhores estão me vendo? Porque aqui está falhando. Sim, estamos. Ok. Estamos vendo e ouvindo. Ok, obrigada. O site travou, só um minutinho. Bem, senhores, ok. Juízo de admissibilidade, reconhece ter interesse recursal e, portanto, são todos tempestivos e conheço de ambos os recursos. Juízo de mérito. As razões de ambos os recursos serão enfrentadas paralelamente. Desde logo, afirma-se que este mérito é de simples resolução. As partes litigantes eram signatárias de um contrato de locação de imóvel para fins comerciais, geralmente celebrado na data de 1 de agosto de 2016. O mencionado contrato referia-se a um imóvel situado na Avenida Getúlio Vargas, número 118, bairro Centro, nesta capital. O prazo de duração do negócio jurídico era de 60 meses, com término em 1 de agosto de 2021, e o valor da locação foi acordado em R$ 8.000. A apelante Peugeot Comercial Importadora Limitada, na condição de locatária, permanece no imóvel até a presente data, contudo, resta incontroverso que está inadimplente no que concerne a todos os aluguéis vencidos a partir de dezembro de 2018. Diante do inadimplemento da ré, em razão das partes não acordarem sobre o valor total devido, o locador ajuizou na instância de origem a ação de despejo e cobrança de aluguéis. Tecidas essas considerações, inicialmente, insta a esclarecer que o contrato de locação em debate possui destinação eminentemente comercial, tendo sido o imóvel utilizado pela parte ré como loja comercial, conforme consta do contrato, à página 25.
Não vou ler a cláusula que os senhores têm aí à disposição. Nesse eito, tem-se que o citado contrato possui regramento específico, qual seja os artigos 51 a 57 da Lei 8.245 de 91, não possuindo natureza jurídica de contrato de adesão, tampouco aplicável o Código de Defesa do Consumidor à espécie. Portanto, correta a decisão neste ponto, ao declarar validado o contrato de locação em tela, bem como a cláusula de renúncia ao benefício de ordem, sobretudo por estar prevista expressamente na cláusula 23 também do contrato. Os senhores também dispõem aí do voto inteiro teor, que vai vazado inteiro teor da cláusula. Também trago aqui arestos que tratam da matéria sobre a situação de que o fiador demandado pelo pagamento da dívida tem direito a exigir até a contestação da lide que sejam primeiro executados os bens do devedor. Todavia, não aproveita este benefício ao fiador se ele renunciou expressamente. Este precedente aqui citado do Tribunal de Minas Gerais, em situação idêntica praticamente ao caso em análise da relatoria do desembargador Ramon Tasto, 16ª Câmara Civil, julgado agora em 23 de maio de 2018. Ademais, sendo o contrato celebrado por mútua vontade das partes, sem que este fato fosse anteriormente questionado, reputo que neste momento é imperioso observar o princípio do pacto sunt servanda, momento porque a parte ré assinou o ajuste sem qualquer ressalva. Quanto ao reajuste anual do aluguel, no importe de R$ 23.219,72, inerente à previsão da cláusula 6ª do contrato, melhor sorte não assiste ao autor, uma vez que, a despeito da inserida expressamente no bojo do negócio jurídico a sua viabilidade, de acordo com os documentos apresentados pelas partes, o aluguel avançado à época era de R$ 8.000, como bem delineado pelo magistrado Acon em sua decisão, a página 145, 146 da sentença. Também trago aqui a colação, não vou ler para não cansá-los. Assim, correta a decisão de origem ao reconhecer o valor do aluguel em R$ 8.000, pois incabível a alegação de erro material quanto à data constante do documento apresentado pela parte, às páginas 22, que demonstraria o alegado reajuste. Destaque-se, no entanto, que deve incidir sobre o supracitado valor o reajuste anual, previsto na cláusula 6ª do aludido contrato, a saber, trago aqui a cláusula 6ª do contrato para os senhores conhecerem o que foi pactuado. Quanto ao pagamento da multa no valor de 2 aluguéis por inadimplemento da parte ré, reputo que esta é devida, uma vez que expressamente também está previsto nas cláusulas 17ª e 19ª da avença. Também trago aqui a colação, as cláusulas citadas que fizeram parte do ajuste contratual de locação. Neste particular, uma ponderação ainda se faz oportuna. A cláusula 16ª e 19ª foi pactuada de forma livre e espontânea das partes, sendo que, inclusive, prevê idêntica penalidade ao locador em caso de rescisão contratual antes do prazo estipulado, em sua cláusula 22, a saber. Também trago aqui a positivação, aqui transcrito o recorte desta cláusula mencionada. No mais, o valor indicado como ainda pendente deve sofrer atualização monetária de acordo com a cláusula 6ª do contrato locatício, tudo de acordo com o contrato, e a incidência nem mais nem menos, e a incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir de cada inadimplemento, até que seja concretamente solvido, como já apontado na decisão do juízo primeiro. Quanto aos honorários, correta a fixação na decisão recorrida. Uma vez que a parte a autora sucumbiu em parte mínima do seu pedido, bem como está de acordo com os ditames da matéria prevista nos artigos 85 e seguintes, no artigo 85 e seguintes do Código de Processo Civil, o qual é de observância obrigatória, não havendo que se falar, portanto, fixação do percentual de acordo com o que foi contratualmente avançado entre as partes. Por fim, considerando que este recurso não tem efeito suspensivo, fica autorizada a desocupação imediata do imóvel nos termos exarados pela respeitável sentença. Então, senhores, por tudo o exposto, conheço de ambos os recursos e nego provimento ao recurso das apelantes Juliana Pejon Bessa e Rita da Penha Pejon,
e dou parcial provimento ao recurso da parte ML Monteiro Abrão, ME, para reconhecer o pagamento da multa, no valor de 2 alugueres, totalizando o valor de R$16.000 por adimplemento da parte ré, prevista expressamente na cláusula 16ª e 19ª da avença. Também a correção monetária devida, nos termos do voto desta relatora, fica, então, mantida a condenação das apelantes Juliana Pejon Bessa e Rita da Penha Pejon ao pagamento das custas processuais dos honorários advocatícios em face da sucumbência mínima de um dos litigantes. Considerando o resultado do julgamento major, o valor fixado na primeira instância para 12%, como voto, ouço o desembargador Samuel Evangelista. O desembargador Júnior, né, membro nato? Desculpe, desembargador Júnior Alberto. Eu analisei os autos, senhora presidenta, e tenho o mesmo entendimento de Vossa Excelência, eu acompanho na íntegra seu voto. Obrigado, desembargador Júnior. Ouço o desembargador Samuel Evangelista. Cumprimentar o ilustre advogado pela sustentação feita, senhora presidente, eu estou de acordo com o seu voto. Acordo dos embargadores, a unanimidade, negar provimento ao recurso das apelantes Juliana Pejon Bessa e Rita da Penha Pejon, e dar parcial provimento ao recurso da parte ML Monteiro Abrão, ME, tudo nos termos do voto da relatora. Senhores, não há mais feitos em pauta. Há alguma coisa em mesa? Senhora Caiane, senhores desembargadores? Doutora, desculpa, só me despedir de Vossas Excelências. Bom trabalho, viu? Saúde a todos. Até mais. Obrigada, doutor. Deus o abençoe, muita paz, muita saúde e proteção nesse momento difícil que estamos vivendo. Obrigada. Até mais. Até mais. Não havendo mais nada em pauta, nem em mesa, faculto a palavra ao senhor Procurador de Justiça, aos senhores desembargadores. Só para desejar uma boa semana de trabalho, muita saúde e paz para todos. Também eu, senhor presidente, somente para tornar a cumprimentar Vossa Excelência, o desembargador Júnior, o procurador Cosmo, servidora Caiane, desejar um bom dia a todos, um bom trabalho. Muito obrigado. Bom dia a todos, Excelência. Bom trabalho para vocês todos. Obrigado. Obrigada. Bom dia. Constando na ata, então, ao adendo que eu fiz lá, o item 3, a participação do senhor Procurador de Justiça, ok? Senhora Caiana, muito obrigada. Obrigada, doutor Cosmo. Obrigada, desembargador Júnior. Obrigada, desembargador Samuel. Obrigada, senhora Caiana, senhores servidores, senhores advogados. Um bom dia, bom trabalho, saúde e paz. Amém. Tchau, obrigada. Tchau.